Hello, meus amores, good morning, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre os nomes das partes do corpo e do rosto em inglês, certo? Vamos começar. Aqui nessa página, a gente observa que a menininha, ela está apresentando o ursinho de pelúcia dela, que é esse que está aqui na outra página. Ela está apresentando o Teddy Bear dela, o urso de pelúcia. Aí ela diz assim aqui em cima: This is my teddy bear. His name is Adam. Então a menininha está apresentando o urso de pelúcia dela. E como é o nome dele? Isso mesmo, Adam. Ela diz, né? His name, o nome dele é Adam. Só que ela está apresentando o Adam, o teddy bear dela, e ela está mostrando como são chamadas as partes do corpo e do rosto. Ela mostra as partes, a gente vê aqui, ela mostrando o ursinho dela, o teddy bear dela. E aí a gente vê alguns círculos, né? Que estão apontando para cada uma dessas partes do corpo do ursinho dela. E a gente observa os nomes de cada uma dessas partes, tá certo? Então vamos lá, vamos aprender como são chamadas essas partes. A primeira delas, que a gente tá vendo aí em cima, na orelhinha do urso. Vocês estão vendo aí que tá, tem um círculozinho apontando para a orelha do urso, certo? Para o ouvido, né? Para a orelhinha. Então, a orelha, né? Nós chamamos de ear. Ear. Depois tem outra apontando para a cabeça dele. A cabeça nós chamamos de head. Head. Depois tem outra apontando para o olho. Olho nós chamamos de eye. Eye, um olho e dois olhos, né? Eyes. A mesma coisa é o ouvido, né? Um só, ear, e os dois, ears. Depois tem outra apontando para o nariz, e o nariz é o nose. Nose. Depois tem outra apontando para a boca, e a boca nós chamamos de mouth. Mouth. Depois, agora para as partes do corpo. Tem uma que está apontando para o braço do ursinho, né? Do teddy bear. E braço nós chamamos de arm. Arm. Depois tem outra apontando para a mão. Mão nós chamamos de hand. Hand. Depois tem outra apontando para a perna dele, né? Para a perninha do urso, do teddy bear. E perna nós chamamos de leg. Leg. E por último temos uma apontando para um pezinho do teddy bear. E um pé nós chamamos de foot. Foot. Se a gente for falar dos dois pés, a gente chama de feet. Feet, dois pés. E foot, um pé só, certo? Então, aqui a gente já aprendeu os nomes de algumas partes do corpo e do rosto, né? Então, aí, ear, ouvido, eye, olho, nose, nariz, mouth, boca, head, cabeça, arm, braço, hand, mão, perna, leg e pé, foot, certo? Então, aqui a menininha está mostrando, né, como são chamadas as partes do corpo e do rosto, algumas delas apresentando o Adam, que é o teddy bear dela. Agora, já que vocês já sabem, que vocês aprenderam, na próxima página nós temos uma atividade. Então, vocês vão ter que escolher a opção correta aqui nessa página. Nós temos essa primeira figura, a figura de uma mão. Como é que a gente chama a mão em inglês? É hand ou é nose? E aí, vocês vão marcar um X no quadrinho que tem o nome certinho de cada uma dessas partes do corpo. Depois, nós temos aí a parte, né, de uma cabeça. Está até só com cabelo, né? E aí, como é que a gente chama a cabeça? Ear ou head? Depois a gente tem uma figura de uma boca. E como é que a gente chama a boca? Mouth ou eye? Depois temos aí o pé. E como é que a gente chama pé? Arm ou foot? Depois nós temos a figura de um nariz.
nós chamamos o nariz de hand ou nose. Aqui do outro lado, nós temos o ouvido. Como é que a gente chama, né? A orelha, no caso. Como é que a gente chama a orelha? Ear ou head? Depois, temos a figura de um olho. Como é que a gente chama olho? Mouth ou eye? Depois, temos a figura aí de um braço. Como é que a gente chama braço? Arm ou foot? Depois, temos uma perna. E como nós chamamos perna? Hand ou leg? E por último, temos um pé. Como é que a gente chama o pé? Foot ou hand? Temos aí até 2 vezes, né? Se vocês observarem, a gente tem aí até aí 2 vezes a figura. Então, como é que são chamados cada um deles, né? Então, vocês vão marcar um X, certo? No quadrinho que contém o nome correto de cada uma dessas figuras, já que a gente já aprendeu, né? Na próxima página, 95, nós temos aqui as palavrinhas, né? As partes do corpo e do rosto. E vocês vão precisar, complete as palavras e marque um C se for parte do corpo e um R se for parte do rosto. Então, aí estão todas as palavrinhas das partes do corpo e do rosto que a gente aprendeu. Vocês vão completar com as letrinhas que estão faltando, certo? Se tiver com dúvida ou se não souber qual é a letrinha que falta, pode voltar lá na figura do Teddy Bear, certo? Do Adam. E aí vocês olham como é que se escreve cada uma das palavrinhas e quais são as letrinhas que estão faltando. E aí vocês vão completar. E esses quadrinhos que vocês têm aí do lado, vocês vão escrever um C se a palavrinha for uma parte do corpo e um R se for uma parte do rosto, certo? Aqui embaixo nós temos essa outra figura dessa joaninha. E ela diz o seguinte: Hello, I am a ladybug. Ladybug. Talvez vocês já até tenham assistido o desenho da Ladybug, né? Ou vocês já tenham visto algum desenho dela, ou alguma roupa, algum material escolar da Ladybug, ou até uma festinha de aniversário, né? Talvez vocês já tenham até feito a festinha da Ladybug. E Ladybug significa joaninha. E aí ela está falando dela, né? Ela está se apresentando. Aqui embaixo vocês vão precisar contar quantas partes cada uma delas tem. Então aí nós temos no primeiro tracinho nós temos o nome Black Legs. Black Legs. Então que parte do corpo é essa? Leg. E aí vocês vão precisar contar quantas legs a Ladybug tem. E aí vocês vão escrever o número, certo? Vai escrever o número aí no primeiro tracinho da quantidade de black legs que a Ladybug tem. Depois, a segunda palavrinha é small nose. Small nose. Small, a gente já aprendeu que significa algo pequeno, né? Algo pequeno. Quando a gente for falar que uma coisa é pequena, a gente vai dizer que ela é small. E aí diz small nose. Que parte do corpo ou do rosto é essa nose? E quantos são que a Ladybug tem? E aí também vocês vão ver e vão escrever o número da quantidade de small nose que a Ladybug tem. Depois, big eyes. Big eyes. Já que a gente aprendeu que small é algo pequeno, big quer dizer algo grande. E aí diz big eyes. Quantos big eyes a Ladybug tem? Que parte será essa? Eye. Então, aí vocês também vão contar quantos é que a Ladybug tem e vão escrever nesse outro tracinho, no terceiro tracinho. E no último tracinho, a gente já tem aí one, né, o número 1, mouth. Como é a mouth da Ladybug? Que parte é essa? Será que é big? Será que é grande? Ou será que é small, pequeno? Então, aí vocês vão escrever a palavrinha, certo? Se for big ou small, certo? Da mouth da Ladybug, certo?
Na próxima página, nós temos aqui alguns monstrinhos, né? Vejam que aqui nós temos alguns monstrinhos. E aí, eu vou ler algumas frases vou ler uma frase só para vocês. E vocês vão precisar destacar, vão precisar circular o monstrinho que está sendo descrito na frase que eu vou ler para vocês, certo? Então, na frase eu vou dizer a quantidade de olhos que ele tem, a quantidade de braços. Vou dizer também a quantidade de bocas que ele tem, certo? Então, prestem atenção nisso, porque aí vocês vão circular o monster, certo? O monstrinho correto. A frase diz assim: This monster has two big eyes. This monster has two big eyes. Então, a primeira coisa vocês já sabem. Vão procurar um monster que tem two big eyes. And a big mouth too. And a big mouth too. Então, esse monster tem two big eyes e a big mouth. His nose is small. His nose is small. O nose dele, essa parte do corpo dele, é small, é pequena. His arms are big and strong. His arms are big and strong. Os arms dele são big, são grandes, e são strong, fortes. His body is blue. His body is blue. Então, aí, vocês vão marcar, certo? Vocês vão circular esse monster, certo? Eu vou ler mais uma vez para vocês. This monster has two big eyes and a big mouth too. His nose is small. His arms are big and strong. His body is blue. Certo? Então, vocês vão marcar, vão circular o monster correto. Aqui embaixo, nós temos algumas crianças, né? Elas estão se exercitando. Elas estão na aula de educação física. E aí, em cima, diz assim: Healthy body é igual a good diet and exercise. Então, aí quer dizer que para ter um corpo saudável, a gente tem que ter boa alimentação e também praticar exercícios físicos. Vocês acham que essa informação é verdadeira ou é falso? Então, vocês vão marcar um X no que vocês acham, se é verdadeiro ou se é falso. E para finalizar, na última página de hoje, nós temos aqui: relacione as partes da imagem às palavras correspondentes. Depois, copie as palavras em inglês. Então, aqui nós temos esse menino, né? Esse boy. Temos aqui, para as partes do corpo e do rosto dele, nós temos alguns números, né? Os numbers 1 to 9, né? Os números de 1 a 9. E aí, nós temos essas partes do corpo e do rosto dele. Aí embaixo nós temos as palavrinhas, né? Os nomes das partes do corpo e do rosto. Nesses quadradinhos, vocês vão escrever os números correspondentes às partes do corpo. A primeira palavrinha que nós temos aí é arm. Arm. Qual é o número que está na palavrinha, que está aí, que vocês vão colocar aí nessa palavrinha arm? Qual é o número que está apontando para o arm? Então, vocês vão ver qual é o número que está apontando para essa parte do corpo e vão escrever o número dentro do quadradinho. Nessa linha, vocês vão repetir esse nome que está aí, certo? As palavrinhas os nomes do corpo e do rosto. Então, vocês vão repetir nessa linha do mesmo jeito que está aí, certo? Que é para treinar a escrita dos nomes das partes do corpo e do rosto, certo? Então, na aula de hoje, nós aprendemos as palavrinhas, né, alguns nomes de algumas partes do corpo e do rosto em inglês. Então,
tá certo? Então eu espero vocês na próxima aula. A gente encerra por aqui hoje. Espero vocês na próxima aula, então, pra gente aprender um novo assunto. Até lá, então. Bye, bye!